Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em Josué, capítulo número 7. Irmão, a palavra é muito forte. Diz assim: mas israelitas foram infiéis com as coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zirim, filho de Zera, da tribo de Judá, apossou-se de alguma coisa delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel. Ordenou-lhe o seguinte: subam e espiem a região. E os homens subiram e espionaram. Quando voltaram, disseram a Josué: não é preciso que avance todo o povo. Envia apenas 3.000 homens para atacar, e não se canse todo o exército, pois são poucos. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, é uma passagem muito conhecida por todos nós. A Bíblia diz que Acã, ele tinha pegado uma capa da Babilônia, e ele tinha escondido essa capa. A Bíblia diz que o Senhor, ele tinha dito: não pegue nada. Só que Acã, ele vai desobedecer, ele vai pegar essa capa e vai esconder. Josué, ele é o líder do povo. Percebe que Josué não sabia. Acã escondeu a capa, ele pegou a capa, ele pegou e escondeu de Josué. Então percebe que ele está escondendo o pecado da liderança. O líder, que é Josué, o sacerdote, não sabe do pecado de Acã. Ele está escondendo o pecado da liderança. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Josué, pelo fato de não ter consciência do pecado de Acã, Josué não está sabendo do pecado de Acã, porque Acã está escondendo o pecado de Josué. Aí o que me chama a atenção, percebe que diz assim: Josué, ele vai falar assim, ó, envia alguns homens aí para que veja a cidade. Aí Josué vai lá e envia. A Bíblia diz que os homens falam assim: Josué, a cidade lá é pequena, os homens lá são poucos, nem precisa mandar todo o povo, porque a gente vai sair de lá vitorioso, Josué. Josué, sem saber que tem pecado, Josué vai enviar os homens. Quando chega na cidade de Ai, a Bíblia diz assim no versículo número 4: por isso cerca de 3.000 homens foram atacar a cidade, mas os homens da cidade de Ai puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas até a cidade de Zaberim e feriram na descida. Diante disso, todo o povo desanimou completamente. Espera aí. A Bíblia diz que Josué, ele tinha enviado alguns homens. Quando vai chegar na cidade de Ai, a Bíblia diz que os homens da cidade de Ai mataram 36 deles e puseram Israel em fuga e perseguiram. Agora escuta isso aqui. Percebe que Israel teve derrota. Percebe que Josué tinha enviado os homens para os homens vencer. Só que tinha pecado, Josué não sabia. E quando tem pecado, se tem derrota. Agora escuta isso aqui, pelo amor de Deus, se você não entender isso aqui, olha que tremendo. Percebe que Josué, ele enviou os homens. Quando chega lá, a Bíblia diz que 36 foram mortos. E os homens da cidade de Ai botaram Israel para correr e perseguiram. Espera aí, por que o inimigo está perseguindo Israel? Porque o inimigo sabe que tinha pecado. E quando se tem pecado, se tem ausência de Deus. Porque Deus falou assim, Isaías 59:2: o que causa divisão entre vocês e o seu Deus é o pecado que vocês cometem. Então peraí, se tem pecado, tem divisão entre Israel e Deus. Então o inimigo sabia que tinha pecado, e o inimigo sabia que Deus não estava com eles. Por isso que o inimigo botou Israel para correr. Agora percebe, o inimigo sabia que Deus não estava com Israel. Então quem correu não foi o inimigo, quem correu foi Israel. Filho, você sem Deus, não é o diabo que corre de você, é você que corre dele. Você acha que o inimigo tem medo de você? Você está enganado, filho. Percebe? A Bíblia fala que quando os israelitas chegaram lá para atacar os homens da cidade de Ai, foi os homens da cidade de Ai que botaram Israel para correr. Quem está correndo aqui é o povo de Deus. Por que está correndo? Porque está sem Deus. Então o inimigo sabe, filho, quem tem Deus e quem não tem. Então peraí, se você for atacar sem Deus, não é você que corre dele. Não é ele que corre de você, é você que corre dele.
Percebe? O inimigo botou Israel para correr, porque o Israel estava sem Deus, porque tinha pecado. Se tem pecado, Deus não está com ele. Deus não estava com Israel. Israel foi atacar sem Deus, porque o pecado, ele traz divisão, como diz aí 59:2. Então quando eles pecaram, eles foram atacar sem Deus. E atacar sem Deus é atacar para ter derrota. Foram derrotados, o inimigo botou eles para correr. Então percebe, o inimigo, filho, não tem medo de você. Você sem Deus, você não é nada. A Bíblia diz que a gente é vencedor em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, você é vencedor. Mas você sem Deus, olha o que acontece. É derrota. É o inimigo que bota você para correr. Você quer ver uma coisa? Você lembra o que está escrito em 1 Samuel 4? Eu vou até abrir aqui para você não achar que é o que eu estou falando. 1 Samuel 4, a Bíblia diz que os homens, eles tinham perdido a batalha. Aí eles foram buscar a arca. Aí a Bíblia diz que eles perderam a primeira batalha e trouxeram a arca. Aí diz assim no 5. 1 Samuel 4, 5. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca tinha chegado ao acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: ai de nós, porque são os deuses. Peraí, escuta isso aqui. Olha o que a Bíblia diz: quando os filisteus souberam que a arca chegou, eles vão ficar com medo. Peraí, ficaram com medo por causa do quê? A arca é a presença de quem? De Deus. Então percebe, o inimigo ficou com medo quando soube que a arca chegou. O inimigo tem medo da presença. O inimigo tem medo de quem? Da presença de Deus. Tiago vai escrever e Tiago disse assim: você crê que existe um Deus só? Pois faz muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Então percebe, o inimigo teve medo da presença. Eita, olha que tremendo. Percebe, 1 Samuel 4, 5, quando eles souberam que a arca chegou, a Bíblia diz que os filisteus ficaram com medo. O inimigo ficou com medo quando soube que a arca chegou. O inimigo só tem medo de quem tem presença, filho. Você acha que tem medo de você? Está enganado, filho. Ele só tem medo de quem tem presença na vida, de quem carrega a arca. Olha lá em Josué 7. Olha em Josué 7 o que aconteceu com o povo. O inimigo botou eles para correr. Por quê? Porque não estava com a arca. Estava no pecado. A Bíblia diz que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. Só que Deus não estava com o povo em Josué 7 porque tinha pecado. Então percebe que o inimigo conseguiu matar 36 e botou Israel para correr. Por que o inimigo tocou? Porque Israel estava no pecado, na desobediência. O inimigo só toca em você se você estiver na desobediência. Porque a Bíblia afirma que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. Mas como que o inimigo matou 36 deles então? Porque Israel desobedeceu. Quando você desobedece, você abre uma porta para o inimigo ter acesso. Aí escuta isso aqui. Irmão, isso aqui é muito forte. Aí percebe que a Bíblia diz assim: quando os homens perderam a primeira batalha, em Josué 7, quando a Bíblia fala que eles foram mortos, 36, a Bíblia diz assim que Israel foi perseguido pelos homens da cidade de Ai. Aí a Bíblia diz assim no 5, Josué 7:5, diz assim: chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Zebarim, e os feriram na descida. Diante disso, todo o povo ficou desanimado completamente. Espera aí, a Bíblia diz que quando o povo teve a derrota, a perseguição, eles ficaram desanimados porque o inimigo matou e perseguiu. Aí a Bíblia fala que todo o povo desanimou. Sabe o que está escrito em Lamentações 3:33, se não me falha a memória? Está escrito assim, presta atenção. Olha o que está escrito em Lamentações 3:33. Vai dizer assim, que não é do agrado do Senhor trazer aflição e que o povo fica desanimado. Olha o que está escrito. Lamentações 3:33. Diz assim: porque não é de seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Espera aí. Não é do seu agrado trazer tristeza aos filhos dos homens. A Bíblia diz que quando o inimigo atacou o povo ficou desanimado. Só que aqui em Lamentações vai dizer que não é do agrado do Senhor trazer tristeza para os filhos dos homens. Deus não queria ver o povo desanimado, triste. Aquilo ali, filho, não estava no planejamento de Deus. Mas o povo desobedeceu. E quando desobedeceu, o inimigo prevaleceu sobre eles. E a Bíblia diz que todo o povo ficou o quê? Desanimado. Só que a Bíblia afirma que não é do agrado do Senhor trazer tristeza aos filhos dos homens. Deus não queria ver o povo desanimado. Não é do agrado dele ver você levando uma vida de desânimo. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo.
Aí a Bíblia diz que quando o povo fica desanimado, Josué vai rasgar a roupa, vai rasgar as vestes, em sinal de arrependimento. Aí Josué ele começa a orar. O que eu achei interessante, olha a oração de Josué. No versículo número 9, quando o povo perde a batalha, quando os homens da cidade de Ai mataram 36 e botou Israel para correr, Josué vai orar. Aí na oração dele ele fala assim, no versículo número 9: os cananeus e os demais habitantes saberão disso, nos cercarão, eliminarão nosso nome da face da terra. Que farás então com o teu grande poder, com o teu grande nome? Olha que interessante, Josué ele vai orar. Ele fala, Senhor, se os outros habitantes dessa terra, os amorreus, souber disso, vão nos cercar. Por que Josué está orando assim? Senhor, se o inimigo souber disso, vão nos cercar. Por que Josué está orando assim? Porque Josué sabe que o povo sem Deus é alvo fácil para o inimigo. Então por isso que Josué orou assim, Senhor, a gente teve derrota porque o Senhor não estava conosco, mas se os outros inimigos souber, vão nos cercar, porque o inimigo vai atacar se o Senhor não estiver conosco. Vão nos cercar. Josué sabe que o povo sem Deus não é nada, é alvo fácil para o inimigo. Você sem Deus, filho, é alvo fácil para o diabo. Escuta isso aqui. Por isso que Josué está orando assim, ó. Senhor, se os cananeus e os outros habitantes souber disso, vão nos cercar. Então, ou seja, se os outros inimigos souber, se espalhar por aí que tiver uma derrota e que o Senhor não está conosco, eles vão nos cercar. E o que será de nós? Filho, você sem Deus, você não é nada. Olha que tremendo isso aqui. Josué orou desse jeito. Aí, no versículo número 10, olha o que Deus vai falar para Josué. O Senhor disse, levante-se, por que você está aí prostrado? Peraí, Josué estava prostrado por causa da derrota. Aí Deus falou, se levanta, por que você está prostrado? Sabe o que Deus está dizendo? Não desanime por causa da derrota, não fique prostrado, não deixe a luta desanimar você. Se levanta. Deus falou, Josué, por que você está prostrado? Se levanta. Você já teve derrota, mas eu não quero ver você derrotado. Eu quero que você se levanta. Irmão, Deus não quer ver você no chão, Deus quer ver você de pé. A luta quer te pôr no chão, mas Deus falou para Josué, se levanta, Josué. Josué está caído por causa da derrota. A derrota quer te pôr no chão, mas Deus está dizendo, se levanta. Se levanta. Olha o que está escrito. Eita, em Jeremias, capítulo número 8, no versículo número 4. Olha o que Deus vai falar para Jeremias. O povo estava no pecado. O povo estava adorando outros deuses. O povo estava desviado. Aí olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias 8,4. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levanta mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Olha o que Deus disse. Jeremias 8,4. Quando os homens caem, quando alguém cai, não se levanta? Irmão, se você levar um tropeço, você não vai ficar no chão para sempre. Sua atitude é se levantar. Então por que você não quer se levantar? Se levanta. Olha o que Deus falou, Josué, por que você está prostrado? Se levanta. Aí lá em Jeremias 8,4, Deus falou para Jeremias, Jeremias, diga para os homens, se vocês caírem, não pode se levantar? Se levanta. Quando alguém leva um tombo, você não fica no chão, filho. Sua atitude é se levantar. Então por que você não quer se levantar para fazer a obra de novo? Se levanta, rapaz. Aí Deus fala assim, quando alguém se desvia, não pode retornar? Então Deus fala assim, se alguém cair pode se levantar, e se alguém se desviar, tem a oportunidade de retornar ao caminho. Você lembra do filho perdido? O filho perdido saiu da casa do pai, ele se afastou, mas ele retornou ao caminho do pai. Eita, aleluia! Quando alguém se desviar, não pode retornar ao caminho? Olha a pergunta de Deus, o filho se desviou, mas o filho voltou. Você tem a oportunidade de voltar, filho. Volta, filho. Eita, aleluia, Deus. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é forte. Olha o que Deus fala. Quando alguém se desviar do caminho, não retorna a ele? Então você está desviado? Tu pode retornar. Então por que permanecer desviado? Volta. Retorna. Quando alguém cair, não pode se levantar? Quando alguém se desviar, não pode retornar ao caminho? Deus está dizendo assim, você tem a oportunidade de se levantar e tem a oportunidade de voltar. Eita, Jesus amado. O filho perdido caiu. Saiu da casa do pai, se prostituiu. Mas o que ele fez? Pai, eu pequei contra ti. Não sou nem digno de ser chamado teu filho.
Ele chega confessando diante do Pai. Ele sai, ele cai, mas ele volta. Como diz a palavra, Jeremias 8,4. Quando alguém se desvia, não pode retornar? Deus está fazendo a pergunta para você. Você não pode retornar ao caminho? É uma pergunta. Se responda. Responda para o Senhor. Escuta isso aqui. Aí Deus falou, Josué, se levanta, Josué. Irmão, a palavra aqui é forte. Aí escuta isso aqui. Israel pecou. Deus falou, se levanta porque tem pecado. Aí Deus revelou o pecado. Irmão, só que eu acho interessante nisso aqui. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala. No 11, Israel pecou, violou a aliança que eu ordenei, apossou das coisas consagradas, roubou e escondeu junto deles, junto dos seus bens. Por isso, Israel não consegue resistir ao inimigo. Foge deles, porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei com vocês, se você não destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala, presta atenção. Não estarei com vocês. Por isso vocês não resistem ao inimigo. Peraí, Deus falou o quê? Eu não estou com vocês, por isso vocês não resistem ao inimigo. Então percebe, o povo sem Deus perdia, o inimigo que vencia, porque Deus não estava com eles. Olha o que Deus falou, não estarei com vocês. Por isso o inimigo, olha que tremendo, por isso os israelitas não conseguem vencer o inimigo. Foge deles, porque eu não estou com vocês. Olha o que Deus falou, o inimigo está vencendo vocês, porque eu não estou com vocês. Filho, você sem Deus, tadinho de você, tadinho de mim sem a presença do Espírito Santo. Olha o que Deus falou. Israel está fugindo do inimigo porque eu não estou com eles. Por isso que o inimigo está vencendo. A Bíblia diz que a gente é vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo a gente vence, mas sem Deus a gente é perdedor, a gente é derrotado. Olha o que Deus falou. O inimigo está prevalecendo sobre vocês porque eu não estou com vocês. Deus foi bem claro em dizer, eu não estou com vocês. Por isso o inimigo está botando vocês para correr. Então percebe, o inimigo, filho, você sem Deus, não é o diabo que corre de você, é você que corre dele sem Deus. Só que escuta só o que vai acontecer. Aí Deus vai falar assim, tira do meio de vocês as coisas que causam destruição. Peraí, olha o que Deus falou, tira do meio de vocês as coisas condenadas que causam destruição. Então tinha coisa no meio que estava destruindo. Tem coisa que está no seu meio que está destruindo você. Está destruindo a sua vida espiritual. Deus falou, tira do meio de vocês, irmão. O que está no meio de vocês está destruindo você. Tem coisa que está destruindo a sua vida espiritual. Deus sabe, filho, o pecado ele destrói. Tinha pecado no meio. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Por que os homens morreram? Porque tinha pecado por causa de Acã. 36 foram mortos, como diz a palavra, o salário do pecado é morte. Aí escuta só isso aqui. Romanos 6, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 23. Aí escuta isso aqui. Aí percebe que a Bíblia diz assim. Quando Deus fala assim, tira do meio de vocês o que leva à destruição. Eu não estarei com vocês se vocês não tirarem do meio de vocês. Olha o que Deus fala, não estou com vocês. Por que Deus falou que não está? Porque o pecado ele traz divisão. Tinha pecado no meio. Deus falou, não estou com vocês. Por quê? Porque tinha pecado de Acã no meio. Aí Deus falou, não estou com vocês. Por que Deus não está? Porque se tem pecado, Deus não está presente. Se tem pecado, o Senhor não está ali na presença. Deus não está presente naquele lugar. Deus falou assim, tem pecado aí, então por isso que eu não estou com vocês. Porque minha palavra diz que o pecado ele traz divisão entre eu e quem comete. Como diz Isaías 59, 2. Deus falou, não estou aí com vocês, eu não estou. Por isso que o inimigo está botando vocês para correr aí. Por isso que o inimigo está fazendo o que quer aí, porque eu não estou aí. Filho, quando você não tem Deus, o diabo faz o que quer. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo, ele respeita. Olha que tremendo, escuta só, olha o que Deus falou. O inimigo, vocês fogem do inimigo, porque eu não estou com vocês. Então, ou seja, quando você não tem Deus, o diabo faz o que quer, ele bagunça. Ele faz o que quer, ele bota Israel para correr. Porque Deus falou, eu não estou com vocês, por isso que o inimigo está fazendo bagunça. Porque eu não estou. Mas se você é cheio do Espírito Santo, aí ele respeita, filho. Agora escuta isso aqui. Escuta. Olha o que Deus falou. Vocês fogem porque eu não estou com vocês. Aí Deus fala assim, vai e santifica o povo. Diga o seguinte, amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus Israel, há coisas condenadas à destruição no meio de vocês. Vocês não conseguirão resistir ao inimigo, enquanto não tirarem. Olha o que Deus falou.
há coisas condenadas no meio de vocês. Enquanto vocês não tirar, o inimigo vai vencer vocês, o inimigo vai prevalecer. Enquanto não tirar, olha o que Deus falou, enquanto vocês não tirar, o inimigo vai prevalecer sobre vocês. Então percebe, não é Deus que vai tirar pelo povo, é o povo que tem que ter consciência de tirar. Olha o que Deus diz, enquanto vocês não tirar, não vão poder vencer o inimigo. Filho, se você não tirar, você vai continuar sendo derrotado. Se você não remover, você vai continuar sendo perdedor. O inimigo vai continuar prevalecendo enquanto você não tira. Tudo que o inimigo quer é que a gente deixe o pecado aí no meio. O diabo é louco para ver o pecado no meio. Ele gosta de ver a gente no pecado. O prazer do diabo é ver o homem longe de Deus, irmão. Escuta isso aqui. Olha o que Deus falou. Não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Olha o que Deus falou no 13. Vai e santifica o povo. Diga para amanhã, assim diz o Senhor, Deus Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Se vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não tirarem. Deus está dizendo assim, enquanto você não tirar, vocês não vão vencer o inimigo. Tira que vocês vencem o inimigo, mas enquanto vocês não tirar, vocês não vão vencer, porque eu não estou presente. Se vocês não tirar, vocês vão ter o inimigo com vocês e eu vou estar ausente. Então tira. Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele disse, rolai a pedra. Foi ele que mandou tirar a pedra, não foi ele que tirou. Ele falou, tira vocês a pedra aí, que eu vou chamar Lázaro. Tira a pedra, rola. Tira. Aí escuta isso aqui. Irmão, isso aqui eu achei tremendo. Olha que tremendo isso aqui, eu vou ter que acelerar aqui o processo. Olha que tremendo. No 14, Deus fala assim, apresente-se amanhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher é a tribo culpada. Cada vez, uma por uma, se apresentará diante do Senhor, clã por clã. Aquele que for pego com coisas consagradas será queimada com tudo que pertence, porque violou a lei do Senhor. Irmão, olha que interessante isso aqui, presta que você dobra sua atenção nisso. No 15, olha o que Deus falou para Josué. Josué, diga o seguinte, quem for pego com coisa consagrada vai ser queimado com tudo que pertence. Espera aí, no 15 Deus falou assim, se alguém for pego com a coisa consagrada, vai ser queimado com tudo que ele pertence. Espera aí, irmão. No 15 Deus falou, Josué, vai lá no povo e diga, quem for pego com alguma coisa consagrada vai ser queimado. Irmão, percebe que antes de Acã ser apedrejado, Deus deu oportunidade para ele falar, só que ele não fala. Olha o que Deus falou para Josué. Josué, vai lá e diga assim, quem for pego com alguma coisa consagrada aí, vai ser queimado com tudo que pertence. Então percebe, antes de Acã ser apedrejado, antes de Acã ser morto, Deus deu oportunidade para ele confessar. Porque percebe que um dia antes, Deus falou assim, Josué, fala pro povo aí, se alguém for pego, vai ser queimado com tudo que pertence. Mesmo Acã sabendo da consequência, ele não confessa. Percebe que no 15, Deus deu oportunidade para Josué falar bem alto. Diga, quem for pego com alguma coisa aí condenado vai ser apedrejado e vai ser queimado com tudo que ele pertence. Então percebe que antes de Acã ser queimado, ele teve a oportunidade de confessar, mas ele continuou de bico fechado. Ele não quis confessar para o líder. Mesmo sabendo da consequência do fogo, ele cala a boca, ele fica fechado. Ele não confessa. A Bíblia diz, todo aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Talvez se ele confessasse para Josué, ele poderia ser perdoado, mas ele faz o quê? Ele se cala. Mesmo sabendo da consequência do fogo. A Bíblia diz, filho, que o pecado ele leva para o inferno. O inferno é um lago de fogo. Escuta só, Acã sabia da consequência do fogo. Mas o que ele fez? Permaneceu calado. Tudo que o diabo quer é que você leve uma vida acostumada com o pecado. Porque o diabo, ele sabe que o pecado te leva para o lago de fogo. Filho, percebe que antes de Acã ser alvo de pedrada e ser queimado, ele teve a oportunidade de confessar, mas ele não confessa. Ele poderia falar para Josué, Josué, eu pequei, foi eu, Josué. Antes de Deus revelar, ele poderia falar, porque Deus dá oportunidade. Só que percebe que ele não fala, ele fica calado. Você lembra o que Jesus falou na mesa? Jesus falou assim, para os 12, um de vocês aqui vai me trair. Judas poderia falar, Senhor, sou eu. Só que Judas faz o quê? Fica calado. Ó, Judas fica quieto, ele não fala nada. Filho, é o Senhor da oportunidade. Escuta só. Só que tudo que o diabo quer é que você fique calado e no pecado ainda. Escuta isso aqui. A consequência é grande. A consequência do pecado é grande. Percebe que Deus falou assim,
Quem for pego com alguma coisa aí, vai ser queimado. Por quê? Porque o pecado, ele leva para o inferno. A Bíblia diz que o inferno serão para os pervertidos, ou seja, que eles ficam no pecado. É o lago de fogo, filho. Olha que interessante, Acã sabia da consequência, mas ele não fala. É o interessante que Deus vai lá e revela que foi Acã o culpado. Acã falou assim, ó, foi eu, pequei. No dia seguinte, na manhã seguinte, ou seja, no 16 já fala que no dia seguinte, então, ou seja, ele foi confessar depois, não antes. Ele teve a oportunidade, mas ele deixou para mais tarde, já foi tarde. Aí lá no 16 fala assim, na manhã seguinte Deus vai lá e revela. Ou seja, no dia seguinte Deus revelou quem foi o culpado. Aí caiu em Acã. Aí a Bíblia diz que Josué mandou chamar Acã, sua filha, sua mulher, seus camelos, a capa que ele cobiçou foi junto, colocou tudo junto, mandou apedrejar Acã e queimar ele. Então percebe, morreu Acã, sua família, a capa que ele cobiçou também foi queimada, tudo que Acã tinha foi queimado junto com ele, até a família pagou um preço. O pecado foi causado por Acã, mas a família também pagou um preço. Por causa de você, tem gente que vai pagar preço na vida por causa das suas atitudes. Você quer ver uma coisa? Por causa do pecado de uma só pessoa, a Bíblia diz que muitos se tornaram pecadores. Por causa de uma atitude de Adão e Eva, todos nós somos pecadores. Olha o preço que tem uma atitude errada. Acã, por causa de Acã, a família dele também pagou o preço e morreu junto com ele. Por causa de você, filho, sua família também vai ser cobrada. Talvez você é um peso na sua casa. Por causa de você, olha sua mulher sofrendo, olha seu filho sofrendo. Talvez você é uma pessoa que fica nas drogas. Você chega em casa, dá trabalho para sua mulher, para sua família. Por causa de você, olha o que você faz com a sua família também. Olha que interessante, olha o que Acã fez. Por causa de Acã, morreu ele, morreu a esposa, morreu a filha, morreu os camelos, morreu o jumento, morreu tudo que ele tinha. A casa também foi queimada por causa de Acã. Por causa de um só homem, muitos foram declarados pecadores. Olha que interessante. Aí o interessante, irmão, vou resumir. Depois que Acã é apedrejado, depois que Acã sai, depois que Acã é eliminado, a Bíblia diz que Deus vai lá e se acalma. Não é eu que estou falando, está na Bíblia, no 26. A Bíblia diz assim, depois que fizeram um grande temor de pedra em cima de Acã, então o Senhor afastou o fogo da sua ira. Percebe? Deus afastou o fogo da ira quando tirou Acã. Deus só vai ficar calmo quando você tirar. Você lembra de Jonas? Enquanto seguraram Jonas no barco, a tempestade ficava cada vez mais violenta, mas quando tiraram Jonas, tudo se acalmou. Deus só vai se acalmar quando você tirar o Acã da sua vida, quando você tirar o pecado. Irmão, Deus fica irado de ver a gente no pecado. Deus não projetou a gente aqui pra gente viver no pecado, mano. Deus não projetou a gente aqui, irmão, pra gente ficar no pecado. O Senhor não projetou o homem pra viver longe dele. A Bíblia diz que Deus se acalmou quando tirou Acã. Aí o interessante é que depois que Acã sai, Deus se acalma. Aí Deus fala assim no 8. O Senhor disse a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra a cidade de Ai. Eu entregarei nas mãos de vocês o rei de Ai e o povo daquela terra. Olha que tremendo, peraí. Em Josué 7, a Bíblia diz que foi os homens que correu dos habitantes de Ai. Israelitas tinham corrido dos habitantes de Ai. Em Josué 7. Aí depois que tiraram Acã, aí Deus falou assim, agora que tiraram o pecado, agora eu vou entregar a cidade na mão de vocês, volta lá, porque agora eu vou entregar na mão de vocês. Então, ou seja, Deus só entregou quando eles tiraram Acã. Não, irmão, entenda isso aqui. Quando eles tiraram Acã do meio, Deus falou assim, no 8, agora eu vou entregar a cidade na mão de vocês, volta lá. No lugar onde vocês correram, agora vocês vão voltar lá e vão conquistar a cidade, porque vocês tiraram o pecado, agora eu vou entregar para vocês. Quando você tira o pecado, Deus entrega a vitória. Deus só dá vitória para quem remove o pecado. Percebe que Deus falou assim em Josué 8, eu entregarei na mão de vocês a cidade de Ai. Os homens que tinham corrido, agora vai receber a cidade na mão, porque tiraram Acã. Tira Acã da sua vida. O Acã está impedindo você de alcançar. O pecado está impedindo você de alcançar o que Deus tem. Deus tem vitória para a tua vida, mas Deus só vai dar vitória quando você tirar o pecado. Percebe que Deus falou assim para Josué, eu só vou entregar a cidade quando tirar o Acã. Aí quando tirar Acã, quando matar Acã, Deus falou assim, volta lá, porque agora eu vou entregar na mão de vocês a cidade e o rei. Deus vai entregar até o rei na mão. Quando tirar Acã, na mesma cidade onde eles correram, é a mesma cidade onde eles vão voltar com vitória e vão voltar com Deus nela. O inimigo botou você para correr. Você até correu, mas agora você vai voltar com Deus. E vai voltar para ter vitória. Só tira o Acã da tua vida. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.